Betalanina, que também é um suplemento que vem sendo muito falado, se tornou muito popular há uns 4 anos atrás, era proibido? É pouco tempo. Por aí, né? Faz uns 4, 5 anos que a Por betalanina foi volta permitida, né? Aqui no Brasil, até por questões de atraso nosso mesmo, né? Mas é um suplemento de muita evidência, né, Fê? Tá na lista Sim. aí dos suplementos de maior evidência. Qual que é o principal benefício da betalanina? A betalanina, ela funciona como um tamponante dentro do músculo. Você pode ter escutado a expressão e não entendeu nada. Eu gosto de explicar de uma forma... Desculpa, uma forma bem didática, que é a seguinte forma. Já adianto que eu adoro minha sogra, mas pensa o seguinte. Pensa que você tá na mesa do jantar num domingo na hora do almoço e tá um clima pesado ali, sua sogra não para de falar, não para, tá ali falando coisas que você não quer escutar. E vamos supor que nesse momento a sogra tá ali falando, tal, você tá ficando de cabeça cheia e chega o seu sogro, e quando o seu sogro chega e senta na mesa, ele começa a conversar com a sua sogra começa a se direcionar mais pro seu sogro, ou seja, o seu sogro, digamos que ele neutralizou o efeito da sua sogra ali na mesa do almoço do domingo. Qual o nome da sua sogra? Não, eu adoro minha sogra, mas trazendo a analogia aqui para a betalanina ela é um tamponante dentro do músculo. O que seria isso? Perfeito. Ela neutraliza o efeito dos íons H+, que são os íons que junto com o ácido lático, mas principalmente o H+, ele é relacionado à fadiga muscular periférica, ou seja, a fadiga no músculo. Dessa forma, a betalanina neutraliza o H+. Lembra sempre que a betalanina é como se fosse o sogro na mesa do domingo do almoço e o H+, é a sogra ali atacada, digamos assim, Excelente. na mesa do domingo. E Aí o sogro vem e neutraliza. O sogro neutralizou. E fica um clima muito mais agradável. Exatamente. É isso que a betalanina faz. Ela deixa um treino mais agradável. Eu gosto até de brincar quando eu explico isso, que o bicarbonato de sódio é o filhinho, porque o filhinho ele fica lá enchendo o saco para ir embora. Por quê? Porque o bicarbonato de sódio ele remove os íons H+, ali, digamos, da mesa do almoço, digamos assim. Então, eu me criei uma família quando eu vou explicar isso. Maravilhoso. E aí, juntando as duas, né, já que a gente tá falando de creatina e betalanina, a galera Não, a gente tem tá falando de muita... sogra. Agora... Vamos Virou deixar caso de abaixo. família. Deixa abaixo. Graças a Deus, provavelmente eu sou a única pessoa dessa mesa que não tem eu. Qual que é a principal diferença pra galera entender, né? Porque as pessoas confundem demais. Qual que é a diferença entre a creatina e a betalanina? A principal. Perfeito. A creatina, ela funciona como uma renovação, digamos assim, da sua moeda de energia. Por outro lado, a betalanina, o principal papel da betalanina não advém da betalanina diretamente. Ela funciona aumentando um composto que nós chamamos de carnosina. E essa carnosina que vai ser responsável por esse tamponamento dentro do músculo. Ou seja, betalanina é um tamponante, no caso dela especificamente, ela neutraliza o H+, já a creatina, ela ressintetiza a nossa moeda de energia, que é o ATP. Perfeito. E a betalanina, protocolo de suplementação, vê, da betalanina, que é um negócio que gera muitas dúvidas, né? Sim. Eu encontro um monte de gente usando betalanina assim de uma vez, 2 gramas, acabou, usei betalanina. Não, gente, pelo amor de Deus, seja o uso isolado da betalanina, seja no pré-treino da Rocket, que eu lembro que tem betalanina no pré-treino deles, é uma dose interessante. Tem, eu. Então, a betalanina, o que a gente tem na ciência, que foi até um dos primeiros artigos que eu publiquei foi sobre betalanina, que a gente tem que os principais fatores relacionados aos efeitos da betalanina são duração e dose. Duração, pelo menos 4 semanas para que ela tenha algum efeito. E dose, nós sabemos que deve ser suplementado diariamente, cerca de 3,2 a 6,4 gramas por dia. Ou seja, vamos supor que você quer usar o pré-treino da Rocket, que eu lembro que, se eu não me engano, o Jimmy corrige se tiver 2, né? 2 gramas. Você pode utilizar no pré-treino e complementa com a betalanina, que, se eu não me engano, a Rocket tem a betalanina isolada também. Então você pode suplementar com a betalanina isolada, ou um pré-treino seja da Rocket ou de outras marcas que eu sei que tem também. Não, vocês vão usar Rocket. Vamos deixar abaixo. Então, 3,2 a 6,4 gramas
por dia e fracionando, até para evitar o possível efeito indesejado, que é o efeito da coceira, que acontece quando às vezes algumas pessoas utilizam uma dose um pouco mais alta em um único momento. Ou seja, fracione em vários momentos durante o dia, mais fácil, até para que você se recorde. Junto com refeições, até para ser mais fácil de lembrar, pode ser mais interessante para você suplementar essa beta-alanina. Nutri, mas eu consigo suplementar 5 gramas de uma vez, mas a absorção é melhor quando fracionada, né? Exatamente. E a beta-alanina tem até um estudo que saiu no passado, que eu lembro que até tem uma aula que eu dou de beta-alanina, que o interessante dela é que, por exemplo, a própria cafeína que você mencionou agora há pouco, tem alguns fatores genéticos que relacionados a alguns genes que não são todas as pessoas que são responsivas. A creatina tem uma grande responsividade, mas também não é todo mundo que tem boa resposta. A beta-alanina tem alguns estudos que trazem que cerca de 99,3% das pessoas, ou seja, mais de 99% das pessoas que usam beta-alanina sentem uma resposta fisiológica da sua suplementação. Ou seja, meu amigo, minha amiga, você tem que ser muito azarado, tem que ser um negócio muito anormal com você para que de fato não tenha um efeito fisiológico da beta-alanina em 90%? você. 99%. 99% das pessoas estão se dando bem Você tem com que ser assim, beta-alanina. Se você não está se dando bem, você está suplementando errado. Exatamente. Porque não é possível que você não está dentro desses 99%. Se 99% estão sentindo um efeito positivo e você não, deve estar fazendo alguma coisa errada. Ela surte um efeito em cerca de 99% das pessoas. E eu acredito que seja muito o erro esteja justamente nessas doses. Né, de doses menores do que as indicadas, né, do que a gente tem aí de protocolo de estudo. A maioria das pessoas estão usando um scoop de beta-alanina. E aqui o scoop é de 2 gramas, né, na maioria dos casos. Então, eu acho que é isso. Tá muito relacionado à dose e o fato de beta-alanina também é um suplemento de uso crônico. Perfeito. Todos os dias, mesmo quando não treinar. E as pessoas associam muito a beta-alanina a pré-treino. Então, elas costumam usar somente quando elas treinam, né? Que pode ser um erro também. Exato. Tanto até para ficar já de uma das frases que eu agi, o Lucas Magino, faço questão que você grave na sua cabeça, é que creatina e beta-alanina não são pré-treino. Creatina e beta-alanina não é pré-treino. São suplementos de uso crônico, de uso contínuo, que você deve usar diariamente. Perfeito. Sem contar que, pela beta-alanina ter essa divisão, né, de dosagem ao longo do dia, já cairia por terra ela ser chamada de pré-treino. Eu precisaria de pelo menos aí um fracionamento de 3 doses, levando, e ó, vou falar pra você, sabe você querido, você querida, que sempre fala assim, ai, mas eu tomo... Esse fracionamento ele é muito interessante para você que tem essa hipersensibilidade à parestesia, que é essa resposta à suplementação da beta-alanina, né? Então, se você é muito sensível e com doses mais altas, vai ficar aí se coçando inteiro durante o treino, que pode atrapalhar sua performance, o fracionamento, ele também auxilia a diminuição da sensação de parestesia. Então, foca nisso. Eu uso assim, ó, eu tô usando 6 gramas de beta-alanina no dia, então eu coloco 2 gramas logo após o café da manhã, porque eu vou sempre lembrar, que tá logo depois do café da manhã, mais 2 gramas no meu pré-treino, que eu treino ali no meio do dia, então eu já coloco mais, quando eu não treino, depois do almoço, café, almoço ou treino, e mais 2 gramas no jantar. Pronto, café, almoço ou treino e jantar. Com refeição é muito mais fácil de você lembrar, muito né? mais, Eu também gosto associar uma dessa... refeição. Você sabe que eu vejo muitas pessoas falando de enjoo com a beta-alanina. E eu percebo que quando a beta-alanina é suplementada após uma refeição, elas relatam diminuir essa sensação de enjoo. Sim, porque né? já vai junto com os alimentos também, né? Exatamente.